Bom dia, sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui na BMC. Sou Marco Prado e estou todos os dias, segunda a sexta, às 8h30 da manhã, trazendo muita informação de mercado financeiro para você começar o dia muito bem preparado. Falaremos hoje aí da atual situação, o cenário das bolsas lá fora, o comportamento de queda, viés negativo das bolsas, notícias do comportamento ontem do mercado financeiro, a fala do presidente Lula, discurso da Christine Lagarde, que aconteceu agora às 7h30 da manhã, notícias, indicadores que vão ser ao longo do dia. O dia, como sempre, muita informação de qualidade para você aqui no nosso pré-market, mas eu não estou sozinho. A gente vai trazer aqui para esse primeiro bloco, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, perdão, na verdade, o gaúcho sem fronteiras, Guga Almeida, e do meu lado esquerdo, o cara que sofre mais com o Vasco da Gama do que com o mercado financeiro, Eduardo Boixá. Bom dia, meus jovens. Bom dia, meus queridos. Vamos lá, vamos para mais um dia. Ó, eu tô sem, só para avisar aqui, eu tô sem o retorno dos dois aqui. Não tô ouvindo os dois no meu ponto, mas vamos seguir o barco aqui. Bom, a leitura, vamos na leitura labial aqui de vocês. Jovens, meus jovens companheiros, só dando bom dia aqui para quem chegou no nosso chat aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. O Alais Oliveira dando bom dia, o bom dia dele, Denis Mitil, o Márcio Mota, Rogério Torres, o Gabrielzinho, o Gabriel dando bom dia também pra gente, Francisco, o Vieira, Eric Santos, bom dia, gente, vamos chegando, acordando aí, porque o mercado tá começando. Luiz, mais uma, já chegando logo no merchan aqui, gente. Luizinho, Multimarcas Bueno, dando muito bom dia. Gente, o mercado financeiro ontem acabou sendo impactado pela fala do presidente Lula, dizendo que, criticando a autonomia do Banco Central. Eu vou primeiro deixar vocês na fala e depois eu vou na sequência aí. Acho que começar com os mais velhos, vai Guga. O Lula ontem falou aí, bolsa tá vindo bem, principalmente o dólar, né? O dólar subiu aí 100 pontos, subiu bastante depois da fala. E vai continuar repercutindo hoje o discurso aí do Lula sobre esse assunto? Pois é, bom ponto, né? Acho que o mercado não gosta, né? Não vai gostar nem um pouquinho se esse tipo de conversa tiver uma escalada, né? Acho que a assessoria provavelmente vai chegar nele junto ali e falar assim, poxa, acho que esse ponto aí já é um pouquinho exagerado, né? Se tu não quiser brigar aí com o mercado financeiro, né? Minha opinião, né? Mas lá fora a gente está caindo, né? O nosso EWZ está caindo agora 1,5%, né? Nós tivemos uma bolsa ontem no positivo, mas temos que ver, vamos ver como é que o mercado vai reagir, né? Eu continuo achando que o que está fazendo a nossa bolsa ter essa alta é muito mais a percepção do investidor estrangeiro em relação a estarmos barato, né? Então por isso que a gente tem visto a nossa bolsa subir, né? Mas lá fora caiu ontem, a gente conseguiu descolar de certa forma um pouquinho da bolsa lá fora, né? Mas essa fala aí do Lula vai deixar a turma que, querendo ou não, está inseguro, né? Ainda mais inseguro. E ele estava aí uns dias sem falar, né? Estava aí uns dias sem falar, e isso também estava trazendo um alívio aí para os nossos mercados. Dando bom dia para o Regis, Mariana Alcântara, Manuel Oliveira também dando um bom dia para nós aqui, e a Michele Duda chegando agora. Edu, o presidente do Banco Central, ele tem geralmente uma autonomia, o Banco Central, essa autonomia do Banco Central justamente acontece para nenhum presidente ter algum lastro com o partido, digamos assim. Vale lembrar também o seguinte, o Banco Central, as decisões que ele toma, geralmente, é um consenso do mercado. Então, há uma pesquisa feita pelo Banco Central, praticamente por os principais gestores de fundo, as pessoas que estão na frente, para ver a condição, principalmente da política de taxa de juros. Então, o Banco Central ele tem esse perfil, e você que já está velho de mercado, né, Edu, com todo respeito e dando muito cuidado com essa sua experiência que você tem, já acompanhou bastante coisa. Então, o presidente do Banco Central, quando ele toma essa decisão de alta ou de um corte de juros, ele está
mais ou menos agradando o mercado para que ele não erre sozinho, né? Então, se o Banco Central erra, se pelo menos ao longo prazo ele errou com todo mundo. Essa mais ou menos sempre foi a cabeça de um Banco Central, e o Banco Central agora se torna independente. A partir do momento que você tem um presidente que questiona ou que não gosta desse tipo de comportamento, qual o impacto que a gente pode ter diretamente no mercado, como aconteceu ontem na fala do Lula? Eu acho que o negócio da independência do Banco Central, tem gente que questiona também a independência do Banco Central nos Estados Unidos, tem, obviamente, críticos do sistema, né? Mas eu acho que, dentre as possibilidades, ainda é o melhor, né? O Banco Central ser independente, ele não ter vínculo político, sempre tem algum vínculo político, óbvio, né? O ser humano é um bicho político, mas não tem, teoricamente, né? O presidente do Banco Central atual jamais seria escolhido pelo atual governo, né? Jamais seria ele. Então ele faz um contraponto, ele mostra ali, ele tem uma voz ativa, ele é independente, né? Ele é um cara independente e tenta manter uma ortodoxia, né? Eu acho que ontem mais uma das falas assim meio catastróficas, né, que a gente tem visto aí nos últimos, né, desde que o novo governo ganhou a eleição, né? Criticar a independência do Banco Central, porque eu não entendi muito bem. Eu acho que eu vi a entrevista, né, óbvio, mas eu acho que ele não quis atacar a independência do Banco Central em si. Eu acho que ele quis dizer que quando era o Meirelles, né, que era o Banco Central dele, o Meirelles tinha autonomia, então o fato de ter autonomia hoje em dia não significa nada, que é uma bobagem. Acho que foi nessa linha, mais ou menos, que ele tentou falar, né? Mas qualquer frase mal colocada hoje, né, o mercado está preocupado, qualquer fala mal colocada hoje em dia vai gerar algum barulho, né? Enfim, eu não acho que tenha sido assim tão grave. Se você olhar pelo lado, né, acabar com a independência do Banco Central hoje seria mais um tiro no pé, né? Mas ontem teve outras coisas, né? Teve reunião lá do sindicato, lá com ele, lá, né, para discutir a questão de salário mínimo, e aí ele mudou o assunto, o cara é um político muito hábil, né? Ele mudou o assunto, ele já foi falar de que até R$5.000 ele vai isentar todo mundo, porque os ricos têm que pagar. Enfim, ele consegue jogar com a plateia, né? Ele não é bobo, né? Então, tem que ir acompanhando. Acho que por enquanto tem muito barulho, e os fatos que estão sendo divulgados, estão rolando, são esses, né? Temos uma PEC do estouro, que ela existe, ela já foi, e uma tentativa do Ministério da Economia, né? Do novo Ministério da Fazenda, né? E junto com o planejamento, enfim, de desmembrar o Ministério da Economia em 4, de buscar dinheiro para pagar isso, via aumento de impostos, via recuperação de impostos em atraso. É isso que é o que a gente consegue ver nesse momento. Qualquer outra coisa que for dita é diferente do que está sendo feito. Por enquanto é isso, né? Acho que ontem o dólar... É aquele negócio do dólar ontem, Marco. O dólar ontem ele subiu à tarde, explodiu à tarde, né? Com a bolsa subindo também, né? Aquele negócio que a gente, de vez em quando, um dos dois está mentindo, né? Eu entrei no final do dia fazendo aquela posiçãozinha minha que eu sempre faço de venda. Vendi o dólar e vendi o índice no final, porque eu acho que deu uma desbalanceada ali dos dois, porque o dólar subiu muito. Mas a entrevista do Lula foi gravada, né? Todo mundo, os mortais, viram a entrevista às 6 horas da tarde, né? Quando passou na Globo News, né? Mas alguns que não são mortais viram a entrevista antes e puxaram o preço do dólar na frente. O Guga estava assistindo antes. Temos essas coisas que acontecem no Brasil, né? O presidente vai dar uma entrevista e vai falar de mercado financeiro. Essa entrevista tem que ser ou ao vivo, né, para todo mundo ver o que o cara está falando, ou então tem que ser um sigilo absoluto, né? No Brasil tem essas jabuticabas aí e ninguém vai falar nada sobre isso. Cara, verdade, o dólar ficou muito mais sensível ontem, tanto que aqui, ó, a gente dá uma olhada, o índice estava trabalhando próxima ali, tentando ganhar, firmar acima dos 114 mil pontos, estava raspando ali, e aí na hora que teve essa informação, o dólar saiu rasgando para cima, subiu,
puxou o dólar e o índice caiu, mas de forma comedida. Então, realmente, assim, a proporção da alta do dólar foi muito mais sensível do que a fala do Lula, do que propriamente o índice ali, que manteve alguns papéis, alguns setores em alta, né? Entre eles aí, destaque, né? A gente tem principalmente o setor de construção e banco ontem acabaram subindo bastante. E bancos, né? Bancos também. Bancos se recuperaram. Sim. E o Silvio está falando que o Brasil, né, para iniciantes, Silvio Roseni Júnior, meu parceiro, dando um bom dia, o Aloysio Bonifácio, momento merchan Ari do Posto, vamos abastecer lá, gente, também dando um bom dia, Júnior Santos, o Luiz Faquinetti, o Fábio Santos ali, que é o Eduardo Puli, vamos lá, já vamos chegando aí, falando de bom dia. Alguém aqui no chat perguntou, Guga, o que acontece com as ações da Petro hoje, né? Acho que a estatal, né? Acho que a preocupação agora do pessoal é mais em relação como é que vai se comportar essas estatais, como a fala. Como o Boixá já trouxe essa informação, o dólar é mais sensível a qualquer tipo de fala, né? Já o índice futuro, o índice Bovespa, ele é uma estrutura inteira, né? Uma cadeia de ações ali que percentualmente o valor da ação representa uma quantidade de pontuação. Então, até que tudo seja impactado, o setor inteiro como um todo da Bolsa tem que ser comprometido, né? Então, o dólar, como é um ativo único só, a fala acaba dando mais acaba sofrendo mais o impacto. Então, Guga, eu acho que só para falar um pouquinho de Petro, a gente pode dar um acompanhamento, uma traçada na Petro e depois emendar já para o que a gente pode esperar no índice, já que as bolsas do mundo inteiro hoje, o Edu e Guga, para baixo. Vamos lá, né? Eu e o Edu, a gente anda... Vou até puxar o Edu nessa aí para tá junto comigo, né? A gente anda um pouco pessimista, né? Lá fora, pessoalmente, eu queria que caísse bastante, até primeiro para performar o Edu, e segundo para a gente poder comprar ações globais aí com um preço bacana, né? Com uma margem de segurança bacana. Mas vamos lá, olhando aqui para a Petrobras, gente, né? Quando eu olho aqui o que a gente poderia ter de projeção para alta, né, no curto prazo, pegando aqui um gráfico de 60 minutos, vendo aqui a projeção que se tem, né, olhando aqui, pegando essa janela aqui de tempo para fazer essa projeção, janela de tempo essa que é, né, ali do dia 13 até o dia 16, né, que foi uma correção que a gente teve aqui, a última correção que nós tivemos um pouco mais estressada, né, de curto prazo aqui da Petrobras. A gente vê que nos R$26 tinha ali uma região de resistência, né, do mercado. Eu imaginava que ele poderia voltar até a região aqui dos 25,20 no primeiro movimento, né? Obviamente, né, que com essa estressada essa estressada aí né, de ontem até hoje, né, porque fala de novo, né, como o Marco falou aí agora, né, a fala do presidente Lula não foi pós-mercado, né, foi a gravação que foi pós-mercado, mas a fala do Lula, né, foi durante o mercado. Então, essa estressada, essa azedada, eu vejo que pode trazer aqui o mercado até 24,30, né, o preço da Petrobras até os 24,30. Seria mais ou menos aqui uma queda em torno de entre 2,7% e 3%. Tá? Acho que é o primeiro movimento de correção, né, dessa alta que iniciou ali no início de janeiro, no início desse ano. Tá? Seria um movimento assim, de correção mais intenso, mais acentuado. Tá? Aí depois a gente tem que ver como é que o mercado vai se desenrolar. Né? Acho que a gente está vendo aí um investidor estrangeiro se posicionando em Brasil aí nesse início de ano, né? Tomando essas posições, a gente vem vendo isso, acho que a resposta está aí, né? Dólar corrigindo, bolsa subindo, né? Quando a gente olha um pouco mais afastado, né? É uma posição e a gente não sabe se acabou o lote dos caras, né? Eu não sei se acabou os lotes dos investidores e se não pode ter aí um apetite ainda um pouquinho maior aí na sequência. Então, vou ficar de olho aí nesses patamares de preço, né, para ver qual vai ser a sequência do mercado, porque com certeza conseguimos, né, se o mercado mudar esse sentimento que está tendo, né, e começar a ficar mais pessimista, a gente tem projeções para baixo bem fortes, né, bem agressivas, né, se voltar todo aquele sentimento que a gente estava tendo na primeira semana deste ano, né, que foi há 2 semanas atrás. Né, então a gente poderia, voltando assim, esse sentimento mais forte da correção. Parece que foi ontem, né? Já no índice, o que eu estou vendo, tá? Olhando aqui agora bem para o curto prazo, olhando aqui para a nossa abertura, né?
não dá para a gente saber aí muito bem em qual patamar vai abrir, né? O EWZ está agora, o pre-market está caindo ali em torno de 1,5%, já teve caindo mais na madrugada, mas agora está caindo 1,5%, certo? Imagino que assim, tem dois números que para mim são interessantes, olhando para toda a alta que nós tivemos ali no dia 18, né? Quando, ali das 3 da tarde até as 4. Né? Quando a gente olha para essa alta que nós tivemos, que o mercado estava travado, estava trancado, estava mais volátil, quando a gente olha para essa alta aqui e projeta o que podemos ter de queda, eu acredito aqui que a primeira região que a gente tem é o 112,200, tá? Pô, 112,200 já é um mercado mais movimentos maiores do que a gente estava tendo, né, de projeção inicial do dia, do que os outros dias, né, que a gente teve aqui ao longo dessa semana. Eu tenho 112,200 e um outro número muito interessante para mim seria lá na região do 111,200, né, 111,150. Essa região, né, a gente teria um mercado bem esticado de queda, né, que poderia pegar parte do movimento que teve, né, do ajuste, né, ajustar, né, o movimento que a gente teve de queda no mercado ontem lá fora, né, somando com os futuros que estão em queda agora na parte da manhã. Né, se a gente olhar agora o futuro, o S&P está caindo 0,76, o Nasdaq está caindo quase 1%, 0,93%, e o Dow Jones está caindo 0,66%. Né, então, 111, 150 seria um ótimo nível, né, para se procurar aí uma compra, né, de curto prazo, podendo aí ter, quem sabe, uma resposta de uns 1.000 pontos na movimentação. Então, a fotografia que eu estou olhando aqui no cenário de baixo. O que seria mais ou menos aí 1,5% de queda, né? Pela variação aqui, isso. Pela análise de variação, 1,5% de queda dá esse 111,200 aí. Isso aí. Então, seria uma região aí interessante para se olhar aí, um repique do mercado, e aí pode, dentro de todo o contexto que a gente está tendo aí nos últimos dias, né, poderia ser um movimento aí bem melhor do que os outros que a gente está tendo, né, um movimento aí de em torno de 1.000 pontos, né, olhando aqui mesmo para a nossa abertura, tá? Olhando assim, esse cenário aqui valendo aí, quem sabe, até 11h30 da manhã, não mais. Uma rateada aqui. Edu, só fazer uma pergunta para você. O negócio é o seguinte, ó. A gente teve o Banco Central ontem, americano também, no radar aí, né? Banco Central, não, perdão, dados da economia americana ontem, mostrando que lá nos Estados Unidos, que as coisas, cara, que realmente o consumo diminuiu, né? Então, a coisa deu uma patinada lá em relação ao consumo, que acabou sendo bom, né? Pelo menos não pressiona a inflação. Mas, cara, como é que você vai se comportar numa economia que está, de uma certa forma, desacelerando, não tem consumo, mas é bom agora porque o momento, um consumo atrapalharia para uma pressão inflacionária nos juros que está lá em cima. E como investidor hoje olha para os Estados Unidos, cara, fala, peraí, a economia vai entrar em recessão, mas recessão é bom porque não vai pressionar a inflação. O que eu faço, né? Você que é um especialista e gosta de operar o S&P, como a gente olha lá nos Estados Unidos, cara? Meio perdido lá, né? Ontem foi um dia interessantíssimo, né, cara? Ontem, bom, eu venho falando para vocês aí que eu tô vendido no S&P, né? Comentei até no gráfico ontem porquê da venda Você pelo continua gráfico, vendido? né? Você tá vendido lá? Tá vendido? Continuo, sigo vendido. Vendido Coca-Cola também, o gráfico de Coca-Cola também, lembra que tinha dado peguei um movimento legal de Coca-Cola, já saí, mas o S&P eu sigo vendido. Eu acho que o S&P está caro diante do que pode vir a acontecer nos Estados Unidos. Acho que nós estamos no melhor do mundo, assim, sabe? Se tudo der certo, o S&P já está no preço. Ou seja, então eu não vejo muita upside em comprar a bolsa nos Estados Unidos. Ontem foi um dia interessantíssimo, né? PPI, né? A inflação ao atacado caiu 0,5%. Né, o número cheio, né, o núcleo veio 0,1 de alta, que é um núcleo ok, né, mas o cheio caiu 0,5%, um mega número de inflação, mas juntos veio o retail sales, as vendas do varejo também caindo. Acho que isso aí startou ali
um trigger aí de venda na bolsa lá fora, que eu acho que está cara. Acho que o primeiro bom preço para ela ir é onde ela bateu na última mínima, ali perto de 3.800, 3.700 e pouco, e depois pode ir para baixo de 3.690, tem chão para cair. É óbvio que o mercado cai com muita dificuldade, né? A bolsa nos Estados Unidos, a turma não gosta de vender, né? Então cai com muita dificuldade. O que eu tenho feito sempre é cair, eu vou lá zero, porque eu vou ter oportunidade de vender de novo num preço melhor, né? Então, estou vendido, acho que pode cair um pouco mais, vou esperar mais um pouquinho aí, mas também perto desse 3.800, provavelmente eu vou recomprar, vou esperar de novo e vamos construindo o resultado ao longo do tempo. Acho, mas o negócio é, acho que ações nos Estados Unidos estão caras. Pelo jeito aí, pelo jeito, hoje sua posição vai dar alegria. Posição vai dar alegria, porque a bolsa agora lá, o Dow Jones, o S&P, cai 0,75. Aliás, tem bolsa caindo mais. A bolsa da Alemanha, por exemplo, caiu 1,56%. A fala da Lagarde que aconteceu agora 7h30 da manhã, o discurso da Lagarde, parece que não agradou muitas pessoas lá. Da visão que não tem mundial, chegou agora dando um bom dia para nós, Marcelo Lima, Fábio Tessaro, todo mundo chegando aqui, e as ordens começaram a ser inseridas aqui, meus amigos. A Bolsa Brasileira, por enquanto, no leilão, Guga Almeida e Edu, cai 0,88% e o dólar já vai acima do 200 hoje, precisamente que o fechamento que aconteceu, por enquanto o dólar já está no 5,250. A alta do dólar é quase 1 e a queda da bolsa hoje é quase 1. Guga, o que a gente está observando então é a contaminação lá de fora. Lá aqui dentro já está tudo precificado. É o que o mercado pode esperar hoje. Acho que sim. Acho que sim. Vamos ver. Eu tô assim, de certa forma, curioso nessa sequência do investidor estrangeiro. A gente viu aí esse apetite de mercado. Estou curioso. Assim, a sequência foi bastante compra que se teve ao longo desses dias dessa semana. E tem espaço para corrigir, tem espaço para cair. Terça e quarta, né? Tivemos 2 dias aí intensos de compras. Eu acho que tem espaço para corrigir, sim. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. As cenas dos próximos capítulos, né? Eu estou bem aberto para nova informação que tá por vir, para não ficar com viés, né, nas operações. Tá? Continua aqui olhando, o mercado aqui abrindo já está 111.875, né? Entrando as ordens, 1% aqui de queda projetada para o nosso índice aqui na abertura, já seria aqui no meio do caminho, né? Desse meio do caminho aqui esses 2 níveis aqui de projeção que se tem. Tá? Então, assim, eu acho que para buscar mesmo uma distorção mais intensa de abertura, eu ficaria mais confortável aqui no 111, 150. Né? Mas são movimentos bem amplos aí que eu estou esperando para hoje, né, até as 11 horas da manhã. Eu acho que vamos ter aí bastante janelas aí para se negociar. Volatilidade na veia. Marco, olha só que interessante. O dólar, cara, olhando para o que a gente se teve de movimentação, né, no dia de ontem, eu estava projetando aqui que pudesse chegar aqui a 5.250. Né? Tá aqui projetando 5.255. Já está no leilão no 50, já está no 63 no leilão. 1% de alta. Isso aqui acontece. Né? Isso aqui acontece. Esse primeiro rally que a gente teve aqui, tá? Ele tá conectado com os movimentos que a gente teve aqui nessa janela que eu estou marcando aqui. Em cinza, até vou deixar mais escuro aqui, mas marcando aqui, né, com essa janela que nós temos aqui. Tá? Conforme o mercado vai ganhando força, cara, tem muitas outras janelas que jogam o dólar para cima. Tá? Tem muitas outras janelas mesmo. Tá? Temos aqui, olha só, ele já está abrindo agora abriu com uma alta aí, 1,10%, cara. Tem a janela aqui para voltar, a gente consegue voltar aqui aos 5.325. Beleza. Né? E o dólar abrindo em alta assim dessa maneira, né? Mostra como o mercado ele está preocupado com as narrativas e com a fala do atual, sim, minha opinião, tá? Do atual presidente. 1,17. Ele fica preocupado, né, com as falas. Quando ele fala, né, e dá a sua opinião, e concordo com o que o Edu também comentou, né, sobre a leitura dele, mas o mercado ele fica muito sensível mesmo.
Né? Tanto que a gente estava aqui perto dos... Né, imaginando que o dólar poderia, ontem falando do dólar chegando a 5, agora a gente está vendo que o dólar já quase a 5,30. Né? Então é muita volatilidade. Muito rápida, muita volatilidade. Quem é trader é bom, né? Verdade, volatilidade é sempre bom para quem opera no mercado. Edu, podemos esperar muito tweetada hoje lá no Eduardo Boixá 5, hoje lá de que você está fazendo, ou você vai sentar na posição e carregar até comprar lá embaixo o S&P? Eu acho, graficamente, hoje, eu acho um dia meio perigoso lá pro mercado lá fora, tá? Acho que temos grandes chances de a gente ter um movimento grande lá fora, de uma queda maior do que 2% hoje pelo gráfico, tá? Vamos acompanhar, ver se eu não estou tão ruim de gráfico assim, mas eu acho que pode ser um movimento forte lá fora. Não devo mexer não, a menos que seja que bate em algum preço meu, eu não sou cara de day trade, eu monto, pego mais movimento de alguns dias aí, não entro e saio facilmente não. Normalmente faço até um médio no meio do caminho, né? Faço uma parcial, enfim, 0,metade, para poder ter o que vender de novo se for contra, mas eu acho que o mercado está com a carinha de que vai finalmente dar uma pernada para baixo lá fora. E aqui é qualquer coisa, cara. Aqui... Pode falar. Conclua, por favor. Aqui no Brasil é qualquer coisa. Pode ser... A gente pode ver o mercado, né? Aí o governo fala alguma coisa, o mercado melhora. Acho que a gente está vendo muito do dia a dia, do noticiário, até o novo governo provar realmente aí a que veio e o que vai fazer. Beleza, gente? Muito obrigado pela participação, Edu. Amanhã você não está com a gente. Desejo para você um bom pregão, um bom final de semana. Guga, amanhã estamos junto aqui, tá? Obrigado aí pela participação de vocês, por todo esse suporte para nós aí que estamos começando o dia operando, tá? Valeu, meus queridos. Bom dia. Valeu. Gente, para você que sintonizou agora, a Bolsa está abrindo com uma queda de 1,15% e o dólar, nesse momento, sobe 1%. Lá fora as bolsas caem e o mercado com comportamento externo ainda, né? Fala de presidente da Lagarde, tem dados para sair na economia americana, mas tudo isso e muito mais a gente vai falar na segunda parte do pré-market daqui 2 minutos. Aguenta aí que a gente já volta. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Bom dia, estamos de volta aqui no pré-marketing com informações de mercado financeiro em tempo real. Você está acompanhando aqui, olhando aqui atrás, esse pisca-pisca aqui, isso é o book de ofertas do dólar futuro. Dólar que está muito volátil, olha como ele fica subindo e descendo. Bom, agora a alta do dólar é 0,93, já estava mais caro o dólar aqui, tá? A bolsa também está abrindo, vamos dar uma olhada no nosso futuro, o índice futuro aqui. Eu vou colocar até o book do índice aqui, tá? Para a gente ver a oscilação mesmo como para você ver como é que é o samba do mercado. Ó. Olha o índice futuro aqui, diferente ao do dólar, né? A mesma ferramenta, porém um ativo diferente. O índice aqui,
uma queda de 1,14%, acompanhando as bolsas lá fora, que caem, né, com uma queda até que um pouquinho mais arrojada hoje nessa manhã de quinta-feira, dia 19 de janeiro. Dia de falar do presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, acabou discursando agora. Parece que não foi muito bem digerido pelo mercado, pelas bolsas lá da Europa. Vamos, na verdade, aqui agora nós temos o convidado, né? O Gilvan de Toledo aqui, que está com a gente nessa manhã. Bom dia, Vinícius de Toledo, desculpa, acabei lendo rápido aqui demais. O Vinícius aqui participando. Vinícius, bom dia, tudo bem? Fala, Marco, bom dia, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas, tudo certo? Tranquilo, começando mais um dia intenso nesse mercado financeiro, né? Fala ontem do presidente Lula trazendo mau humor para o mercado, questionando a independência do Banco Central, isso na parte da tarde. O dólar ficou muito mais sensível, como você viu, o dólar acabou fazendo uma alta ontem e hoje continua subindo bastante. O que podemos aguardar aí? Vamos começar por um ativo, né? Vamos falar desse que está aqui atrás piscando, que é o índice da nossa bolsa em relação a isso. Quais são as projeções aí, segundo as suas análises, para a nossa bolsa nessa quinta-feira? Bom, Marco, é sempre complicado, né? Pelo menos aqui a gente passa muito, na verdade, no geral, né? As bolsas aí são movimentadas muito por fala, né? O Twitter mexe mais que muito indicador econômico, né? Já chegou a mexer muito mais. E continua sendo assim, né? As falas estão abalando o mercado aí de uma forma muito, muito expressiva. Então, se o pessoal ficasse calado, a gente poderia até ter resultados melhores, né? Mas tá complicado, mais uma vez. Bom, vamos lá, deixa eu trazer aqui na tela para vocês o que eu tenho aqui de projeção. Dá para compartilhar aqui? Estamos compartilhando, sim. Tá aparecendo aí? Bom, a gente tem o índice aí, né, tomando um chega para lá no finalzinho aí do pregão de ontem, né, deixa um candle aí bem, né, um candle que demonstra isso, né, a gente estava em vias de um pivô de alta, mas essa resistência aqui também já seria de fato um ponto complicado a ser rompido, e com as notícias, com as falas que tivemos aí no dia de ontem, acabamos por falhar nessa região aqui, né? E esse candle aqui já demonstrava aí uma pressão vendedora bem forte, né? A gente abre agora nesse patamar aí do 111.500, que se não se sustentar, né? Porque a gente abre aí com uma baixa bem expressiva, né? Um pouco mais de 1%. Caso não consiga se sustentar, né, nessa região aqui dos 11.500, eu vejo, né, um próximo suporte mais relevante aqui para o índice futuro, só aqui na faixa dos 110 mil pontos, tá, Marco? Eu acho que tem um downside aí bem expressivo até, porque a gente trabalha também aqui, ó, quando a gente olha aqui pelo gráfico semanal, a gente tem o ativo trabalhando aqui abaixo das médias também, né? Nota-se aqui uma dificuldade, né, do preço trabalhar acima dessas médias, ele não consegue sustentar acima dessas médias, e então, assim, para mim, eu só vejo um IBOV aí, né, ou na verdade um índice futuro, mais comprador ali quando superar essas médias aqui e conseguir se manter acima delas, né, porque quando a gente passa, ele está logo voltando, né, para baixo dessas médias. Bom, índice que está, né, bastante hoje sendo impactado, eu acredito que muito mais pela cotação que vem nessa manhã lá de fora, do que propriamente com a fala do presidente ontem. No bloco anterior a gente estava conversando com o Guga e com o Edu, falando que o vídeo que transmitiu ontem, circulou, ele tinha sido gravado, então as pessoas, né, quem já é de mercado já tinha informação no início da parte da tarde, e o vídeo saiu ali depois na gravação no final do dia. Então hoje o movimento do mercado está muito mais conectado com o mau humor que vem lá de fora, das bolsas internacionais, do que propriamente com a repercussão da fala do presidente. Eu acho que há um certo exagero de algumas partes do mercado, é natural, nosso mercado é muito sensível e dá uma balançada um pouco mais do que o devido em alguns momentos, né? Geralmente aqui, sempre, historicamente, desde quando eu estou no mercado aqui, Vinícius, sempre tem um exagero em relação à movimentação. Então sobe demais, cai demais, né?
a volatilidade, o mercado não tem liquidez, não tem dinheiro circulando para operar no mercado, então, né, as lacunas ficam maiores, então qualquer compra e venda maior acaba balançando mais, aí sacudindo mais a roseira. Então a gente tem esse comportamento do mercado. Tivemos ali alguns setores em destaque essa semana, o setor financeiro, o setor de bancos, na verdade, eles acabaram caindo muito, né, com a sensação da tensão do lastro a Americanas, e depois fizeram 2 dias de recuperação. Anteontem e ontem, mesmo com fala de presidente, o setor financeiro fechou em alta. Algum banco específico, Vinícius, você enxerga uma oportunidade, ou pela análise ali, você acha que esse setor ainda requer cautela? Olha, Marco, assim, eu gosto muito de YouTube, tá? YouTube tá num layout aqui bem interessante, tá? Trazendo aqui na tela para vocês. Quando a gente olha, eu gosto de fazer essa análise aqui, né, em 3 tempos gráficos, né, o famoso triple screen. Quando a gente olha esse movimento, né, num período maior, quando a gente vê aqui pelo gráfico mensal, a gente estaria numa posição bem favorável, né, num ponto com uma simetria de risco aí, né, uma relação de risco-retorno bem favorável. Vou trazer para vocês o zoom. Olhem só, no mês passado, né, a gente fecha aqui com esse candle que mostra para a gente uma rejeição em trabalhar aqui entre essas médias, e, né, nesse mês, se a gente conseguir fechar, né, por assim, a gente vê uma possível reação, tá? Então, eu vejo um upside aí de YouTube até a faixa aqui dos 30 novamente, tá? E o gráfico diário mostrou isso pra gente, né? Esses pequenos pivôs aqui que estavam fazendo, a gente está em via aqui de outro também. A região é um pouco mais forte agora aqui de resistência em YouTube, né? Vai precisar de um pouco mais de volume e vai precisar de um pouco, né? Candles aí mais expressivos, porque, né, se tratando aqui de uma região de resistência forte, a gente precisa de volume, né, e um candle mais expressivo. Mas do setor aí, eu acho que YouTube está bem interessante por todos os tempos gráficos aqui, né, diário, semanal, mensal. O mensal me agrada muito também, tá, para fazer uma entrada por um gráfico diário e tentar pagar um risco menor e conseguir, né, alongar essa operação aí, que eu acredito que tem um upside bem interessante também. A gente teve BBAS, que deu uma puxada também, né, sensacional, aí o ativo vinha apanhando muito, né, estatais no geral, aí o pessoal estava com muita desconfiança, mas também está montando aí, né, um padrãozinho bem bacana aqui pelo gráfico mensal, pelo semanal, e a gente acredita aí que tem um upsidezinho interessante ainda, tá? Agora, sendo bem sincero, eu acho que pode entrar um pouco de fluxo, né, vendedor aqui, né, que é um range de resistência bem forte, mas futuramente aí, caso consiga fazer pullbacks aí, eu acho que tem upside também para voltar para a faixa dos 43, tá? Beleza. Você que sintonizou agora aqui, garganta seca aqui, desculpa as tosses aqui, gente. A bolsa aí agora, nesse momento, tenta, né? É que eu tô com o gráfico aqui, até a gente estava analisando, tô com o Vinícius Toledo, perdão. De novo, hein, meu, tá difícil, os caras, meu, tô boiando aqui o seu nome, viu, Vinícius? Não fica bravo comigo, não. Tranquilo, não xinga não, cara. Sabe que é a idade, viu, bicho? Você vai chegar lá, você é novo. Você vai chegar lá. A idade complica um pouco o ser humano, viu? Aí você vai ficando gaga. Tô com o Vinícius Toledo aqui, que estava traçando com a gente o YouTube, né? Um papel que ele falou que ele gosta de olhar com bastante carinho. Vou dar bom dia pro Peter Santana, acabou de chegar aqui, tá com a gente todo dia também no chat. E se você quiser alguma ação aí, que o Vinícius deu uma lapidada, dá uma olhada aí no cenário daqui pra frente, fique à vontade, joga no chat aí que se der tempo a gente manda bala. Então, você que sintonizou agora, a bolsa com uma queda de 1%, a queda estava um pouquinho mais azedo, o dólar também esboçou uma reação, já que abriu numa alta de mais de 1% também. Então, bolsa em queda, dólar em alta nessa manhã de quinta-feira, acompanhando o movimento das bolsas internacionais. E tem indicador para sair, Vinícius. Não acabou o dia não, viu? Temos licença de construção às 10h30 da manhã. Cara, eu não sou pedreiro, para que eu vou saber querer construção lá, meu? Não, tô brincadeira.
Viu, Vinícius? Eu não sou pedreiro, cara. Vou querer saber de construção lá, meu. Tem que. Mas é um indicador que marca o setor né, a economia americana como um todo. Pedidos de seguro-desemprego e depois índice de atividade industrial. Ou seja, 3 indicadores aí, às 10h30, que vão chacoalhar o mercado. Sem ser bola de cristal, Vinícius, o que a gente pode esperar que esse indicador é? Ontem mostrou aí os indicadores que vieram bom, foi para a renda variável. Porém, depois, né, numa leitura mais completa, olha, Estados Unidos, disseram mais ou menos assim, bom, Estados Unidos não cresceu muito não, cara, Brasil, economia, tudo bem que a gente não vai ter pressão inflacionária, mas o negócio está patinando, né? Colocaram etanol no opalão para rodar, e aí dá aquela engasgada. O que a gente pode esperar, o que você aguarda com esses indicadores aí, cara? Bom, Marco, de fato, aí, ontem deu essa engasgada aí. Eu acho que essas notícias aí, no geral, sempre tem esse primeiro impacto, né? Que você tinha comentado aí, até mesmo com discursos aí, fala de presidentes, enfim, tem esse primeiro impacto e depois o mercado, né, tem uma outra interpretação, né? Para os dados de hoje, para ser bem sincero, são dados importantes, mas eu acredito que a fala, né, do pessoal do Fed aí, eu acho que vai ser mais relevante até do que propriamente os dados, né? O viés é um pouco até negativo, né, se a gente pegar do dia de ontem, né? Mas eu acredito que a fala aí do pessoal do Fed isso vai fazer realmente preço no mercado, tá? Porque dependendo do que vier de dado, o que eles falarem, né, tem mais peso, acredito eu, do que propriamente em si, assim, o dado, né? E tem a questão de interpretação aí do próprio mercado também, tá? Mas o viés aí é um pouco neutro para negativo, aí, é um neutro baixista, e eu tô mais, né, ansioso, nervoso aí para a fala do pessoal do Fed, tá? Tá bom. Expectativa do Fed. Lembrando você que as bolsas operam em queda nessa manhã de quinta-feira lá fora. E aqui também cai. O Saulo pediu para dar uma traçada na Petro, mas a gente já falou no bloco anterior, a Petro com Guga. Então, você só me perdoa, eu não vou traçar a Petro hoje, mas eu vou falar de uma outra estatal que foi solicitada pelo Alais Oliveira, que pediu para você dar uma avaliada em Banco do Brasil. O cara os caras estão tomados em estatal. Banco do Brasil. Vamos lá, Marco, vamos dar uma olhada aqui para ele. Sim, né, como, né, eu já tinha dado uma pincelada ali também, né, por ser do setor financeiro, gosto do ativo aí, tem, né, o risco por ser estatal, mas graficamente olhando aqui tá montando, né, na verdade, montou um belo de um pivô de alta, né, quando a gente pega aqui dessa faixa aqui dos 30 e 44 que chegou, tá, se a gente projeta aqui essa perna para cima, ele já até chegou a dar alvo, né, então, ele passou ali do 100%, chegou bem próximo, né, ali do 127,5%. Então, assim, para quem entrou dentro desse movimento aqui, eu acho que, assim, esse movimento já foi exaurido, tá? E por mais que agora ainda mais que agora a gente tem esse movimento de baixa um pouco mais forte aí, né, na sessão de hoje, enfim, a gente tem esses dados, tem a fala do Fed, enfim, a gente pode ter uma semana um pouco mais turbulenta aí, então eu acredito aí numa correção, tá? Eu acho que, assim, para quem quer entrar, a gente tem uma correção aí, um ponto saudável para entrar ali, pessoal, aqui na média de 200, tá? Que seria 61,8 ali de FIBO, né? Se a gente, né, fizer preço até esse range aqui, entre 36 e 35, né? Eu acho que ainda tem um upsidezinho legal aí para o ativo, tá? Porque quando a gente olha aqui pelo gráfico mensal, quando chegou nesse patamar aqui de 35, né, pelo menos ele fechou aqui nos 35, né, entrou muita força aqui, né, compradora. Notem aqui, ó, que dos 30 o pessoal veio tomando lote, e agora ele engata esse movimento aí, né, de recuperação. E, poxa, pelo semanal também tá trabalhando aqui, ó, acima de médias. Enfim, eu acho que tá bem interessante aí para pegar esse ativo após uma correção aí, tá? Por hora, acredito que vai dar uma corrigida, né, já esticou bem. Quando a gente olha
indicadores aqui de sobrecompra e sobrevenda, olha só, tá bem forte, mas tem um upside bem legal aí sim, o Marco. O pessoal aqui, viu, Vinícius, a galera, quando chega 8h30, eles abrem o chat aqui, bom dia, no maior adrenalina, o pessoal tá acordando, querendo informação, aí vai. Quando abre 9 horas o futuro, some todo mundo do chat. Tá todo mundo posicionado agora na sauna seca agora aqui. O cara já tá comprado em dólar, vendido em índice. O cara já tá, ele some do chat, ninguém dá bom dia, fica todo mundo quieto. Eu acho que o cara desliga até o volume e fica aí com a vela na mão acesa, some todo mundo. Então, pensando nesse jovem trader que está nesse momento posicionado, né? Que tá olhando aqui e falando, se eu zerar essa posição, eu juro que eu vou pro parque. O cara, eu prometo, já acendeu vela para todo santo agora. Pensando nesse nosso querido trader que está posicionado agora, e o dólar caindo, né? E ele comprado, e o dólar caindo, e ele no stop, ele comprado. O que ele faz agora na posição do dólar? Dá uma analisada no câmbio pra gente, por favor. Ô Vinícius, vamos dar uma força pro pessoal aí, vamos ver o que tá pegando aí no dólar. Vou até colocar aqui o gráfico aqui do dólar. 10 para as 9 aí o pessoal já desaparece, né, Marco? Todo mundo começa a abaixar o volume, é igual estacionar o carro, né? É que o pessoal não sabe, o pessoal não conhece muito operar leilão, né? Aí não conhece, a maioria das pessoas não sabem operar leilão da abertura. Eu tô aqui na sauna lascada também, viu? Eu tô falando deles aqui, mas ó, eu tô cabeça baixa, que eu tô posicionado aqui, tá na tinta aqui, olha. Se eu zerar essa hoje, eu juro que eu vou pagar a promessa. Então, Vinícius, os caras começam a operar aí, ó, e dá 9 horas da manhã, ó, passou a abertura, já vai aqui, aí acaba a pegadinha do Moção. Então, tá todo mundo aí. Dólar agora que parou, né? Parou de cair, pelo menos aí. Ele subiu, né? Tá com alta de 0,87%, mas tava com uma alta de mais de 1%. Mas tá acima do 200 que fechou, cara. Tá bem esticado o dólar aí. O que você tá achando aí? Então, tá num ponto de resistência, né? Essa região aí para mim, 200, 300, tá bem assim de 100 em 100, cara. Esses pontos aí de 100 em 100 tem trabalhado bastante e tem respeitado bastante aí, né? Para mim, essa região aqui é uma regiãozinha de resistência, né? Ainda é um range aí, mas vamos trazer para um intra aqui, né? Um pouco menor. Aqui, ó, quando a gente trabalha aqui no 60, ó, resistência, média de 200 períodos, tem a resistência ali dos 250, indicador aqui, ó, de sobrevenda aqui, ó, gritando, tá? 3,80 aqui, tá berrando pra gente. Então, realmente tá num ponto aí que, assim, a probabilidade dele continuar uma subida aí é bem menor, frente a ele dar uma desacelerada ou lateralizar, né? Quando a gente pensa assim. Mas ele tá fazendo um piso aqui por enquanto, aqui nessa região do 43 até o 40, aqui ó, 45 aqui. Por enquanto tá um piso ali, um suportezinho. Mas não dá pra falar que é suporte não, por enquanto, viu, Vinícius? Porque a gente tem aí o dólar saindo de ontem lá, 150 pontos abaixo disso, trabalhando ontem, né? Então ele tem um gapzão pra romper. Eu não consideraria, embora a gente tá tendo bastante negociação nessa faixa de preço, eu não consideraria aqui um suporte não, tá? Tô falando aqui olhando numa leitura de fluxo e não querendo contestar a sua fala, a sua narrativa, porque é o seguinte, o mercado é isso, né? Cada um tem sua opinião. O mercado, por isso que as pessoas compram e as pessoas vendem. O cara acha que vai subir, compra, o cara acha que vai cair, vende. Então talvez, né, a habilidade do mercado, justamente, a magia do mercado é essa. Mas para quem opera o dólar agora, ó, parece que, por enquanto, o dólar não está querendo perder esse patamar. Caso perca esse patamar, aí é outra história. Mas a gente tem 10,5, alguns números para poder dar sequência nesse baile. Deixa eu ver se tem mais alguma ação aqui que pediram para mim aqui. Eu quero aproveitar você, Vinícius. Você que já está com a mão no mouse aí. Então eu vou só fazer aqui, falar da Small 11. Pediram aqui Small 11. É isso? Vamos olhar lá em Small 11. Vamos lá olhar lá, vai. Vamos olhar lá. A última, hein? E desculpa quem não consegui atender. Bom, Small 11, assim, estava bem
estava bem travada também, né, nos últimos dias aí, estava bem complicado de ganhar esse 100 aqui e volta para essa mesma leitura, né? A gente tem aí, né, esse índice aí trabalhando aqui, ó, abaixo das médias pelo gráfico semanal, né? Testa essas médias aqui como resistência diversas vezes aqui, para mim mostra essa tendência de baixa, né? Ó, respeita muito as médias móveis, não, ele testa, cai, testa, lateraliza e depois volta a cair. A gente está aqui novamente, né, em vias aqui de fazer um teste ali na faixa do 101,25, 101,30, né? E com o candle, né, que a gente teve aqui, né, da sessão de ontem, a tendência aí para mim, né, o viés aí é mais baixista, né? Eu só vejo, assim, small mais comprador acima do 100, tá? E confirmado o rompimento do 100, né? Não é aquele rompimento que nem esse aqui, né? Que ele rompe e na sessão seguinte ele volta. Não, teria que ser um rompimento de fato, testar esse 100 aqui como suporte, né? Trocar essa polaridade aqui, para daí sim a gente pensar no movimento de recuperação altista aí, mas por enquanto eu vejo um viés um pouco mais, né, mais baixista, e perdendo aqui os 94,50, abre espaço para buscar lá embaixo, né, a faixa dos 90, 89 novamente. Beleza, maravilha. Tá em São Paulo, Vinícius, ou tá em outro lugar? Não, eu tô na minha cidade aqui, a minha grande Taubaté, famosa. É isso aí. Aproveitar um pouquinho o dia aí também, né? Então, quero agradecer demais a sua participação aí. Obrigado por compartilhar esse conhecimento, analisar essas ações aqui conosco nessa manhã de quinta-feira. Cara, foi um prazer aí, um ótimo dia para você e um bom pregão, viu? Valeu, Marco. Fiquem com Deus aí, bom pregão, que todo mundo aí façam boas operações e que essa sauninha dê uma arrefecida pra gente aí. Valeu, obrigado. Valeu, viu? Abração. Tchau. Falamos com Vinícius Toledo aqui, analista técnico, traçou alguns indicadores pra gente. E olha, o dólar aqui é o seguinte, ele sobe mais ou menos 1% ali, um pouquinho abaixo disso, né? Então, uma variação de 1% de alta hoje é dólar do 2,252. O que seria no 0 a 0, fechamento de ontem, bem aqui, ó, cravado, 5,200 ou 5,20, né? Para quem não opera o futuro, isso aqui significa 5,020. Tira os 3 números. Se o dólar tiver uma queda de 0,5%, que é um pouco provável no dia de hoje, ele vai lá para a região do 574. Então, para cima ali, aonde tinha alguém dando até uma call, falou o objetivo do dólar aqui, deixa eu ver até quem falou, vamos dar o nome, né? Vamos dar nome para os... Ih, rapaz, até pescar aqui agora, hein? Sem óculos, aí complicou. Mas eu tinha alguém falado aqui, olha, o objetivo do dólar é 5,278. Então, ó, 5,278 é uma alta no dia de 1,5%. Né? Aí, ó, foi o Peter, foi ele mesmo. Então, Peter, 5,278 é uma alta de 1,5% do nosso mercado. Deixa eu colocar aqui, de novo, eu quero colocar só do índice, como a gente falou do dólar aqui, eu queria colocar essa ferramenta no índice Nunes aqui, o índice futuro. Deixa eu quase entrar no computador aqui. Pronto, vamos lá. Então o índice aqui, ó, a gente vê a região dos 111.800, 111.700, entrando um pouco mais de compra, e o índice agora trabalha na máxima do dia, ó. Por que tá branco aqui? Porque não negociou, pelo menos hoje, nessa região acima dos 112 mil. E o Guga tinha cantado ali no 111.200, ali, que era uma região realmente ali para uma compra, ó. E o mercado já está para os 112 mil. Então, às 8h35 da manhã, quase uma hora atrás, já havia aí falado que essa possibilidade ali dessa região dos 111.200 seguraria com o Guga Almeida logo pela manhã e com o Boixá, os duas aí. E agora o índice começa a trabalhar numa região, né, inexplorada no dia de hoje. Mas tem muita lenha para queimar, porque hoje tem alguns indicadores para sair, que são os importantes hoje.
Construção de casas novas lá nos Estados Unidos, casas novas, né? Você já comprou sua lá? Aproveita que deve estar na promoção. Pedido de auxílio-desemprego e o índice de atividade industrial no FED de Filadélfia. E esses números sairão às 9h30. E aonde você vai ouvir esse número na íntegra? Aqui, né? A BMC vai trazer para você, né, esses indicadores importantes que sairão no dia de hoje, nessa quinta-feira, dia em que as bolsas amanheceram azedas. Destaque negativo para a Bolsa da Alemanha, 1,69 também, lidera a queda, a França caiu 1,71. Aqui nossa Bolsa até que a queda não está tão ruim assim, a queda de 0,91%, comparado lá. Mas as principais bolsas do mundo, as bolsas americanas, caem em média 0,80%, ou seja, muito próximo com a nossa queda. Hoje, lá fora está fazendo preço. Então, olha, amanhã a gente volta para encerrar a semana, né? Então, muita informação hoje por essa manhã. Não acabou, né? Você vai continuar por aqui com o Felipe Nascimento, com a Paula Moraes. Muita coisa de mercado. Fica sintonizado. Desejo para você um bom dia, um bom pregão. E amanhã a gente volta com muito mais pré-marketing. Valeu, gente. Obrigado.